Você tem necessidades, satisfaça-as. Você tem os mesmos direitos que os grandes e os ricos. Então, não tema satisfazê-las, multiplique-as. Eis o que agora ensinam. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Atos Henrique, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Fyodor Dostoiévski foi um filósofo, jornalista e romancista do Império Russo, considerado um escritor de grandes clássicos da literatura fundamental do Ocidente, tais como Crime e Castigo e Memórias do Subsolo. Neste vídeo, vamos tratar de uma das suas maiores obras, Os Irmãos Karamazov, que narra as desventuras vividas por uma família disfuncional composta exclusivamente por membros do sexo masculino. Fyodor Pavlovich Karamazov, homem conhecido pelo seu estilo de vida desregrado, dado a toda sorte de excessos, beberrão, praticante da glutonaria, dono de um coração tomado pela luxúria e de uma mente torpe. Homem que, segundo Hans Hermann Hoppe, deveria ser removido fisicamente da sociedade. Esse homem, infelizmente, trouxe 4 filhos para sofrer no mundo, dos quais 3 tinham sua paternidade reconhecida, e o outro filho, fruto de um abuso sexual a uma mulher com problemas mentais, foi criado como empregado na mansão Karamazov. Mas não se iluda, ter sua paternidade reconhecida por Pavlovich não significou muita coisa na vida dos 3 filhos legítimos, já que todos foram, desde criança, abandonados à própria sorte por um pai que só queria saber de beber, comer e transar. Dmitry Karamazov era o filho legítimo mais velho e, infelizmente, aquele cujo caráter mais se assemelhava ao pai. O segundo filho era Ivan, um rapaz culto e europeizado, dado à filosofia e às ciências sociais. Também era um niilista, um ateu em busca de sentido, mas que, em seu íntimo, já pressupunha não haver para a vida sentido algum. O terceiro filho era Alexei, um garoto bom e religioso. Vivia sob a tutela do mestre Zósimo em um convento da Igreja Cristã Ortodoxa Russa. Este era um cristão autêntico e fervoroso. Já o filho que não foi reconhecido pelo velho ébrio se chamava Smerdyakov, um homem tão ou mais niilista que seu irmão Ivan, só que sem instrução formal. É notável a revolta que ele tem contra o mundo e sua desigualdade intrínseca entre os indivíduos. Dostoiévski é famoso por suas abordagens realistas e existenciais em seus romances. Aliás, ele é considerado um grande precursor do existencialismo enquanto escola de pensamento. Uma abordagem existencialista está centrada no indivíduo, nas suas ações e emoções, e, sobretudo, na angústia de existir e ser um ser pensante. É comum entre as pessoas mais dadas à reflexão, análise e estudo, uma visão pessimista da realidade, um sentimento constante de angústia ante a complexidade da vida e das relações humanas. Talvez por isso a maior parte das pessoas prefiram fugir de uma postura mais intelectual e analítica, preferindo ligar o modo automático e não se dar ao trabalho de ir a fundo nas questões que o cercam. Embora essa postura seja um direito de cada um, ela é excelente para o domínio do Estado, uma vez que o Estado é uma organização baseada em mentiras, injustiças e manipulação, e que lhe é muito confortável que seus cidadãos não tenham o maior interesse em discernir a realidade. E os que demonstram esse interesse, o Estado age para cooptá-los como agentes legitimadores. Na história em questão, a partir da página 345, o personagem Mestre Zósimo passa a tratar da situação dos monges no Império Russo por volta de 1850 e 1860. Então, ele passa a refletir sobre as ideologias progressistas em voga na Europa naquele momento, cujo cerne está sendo importada para a Rússia por parte considerável das classes abastadas que iam estudar fora e traziam toda a sorte de teorias malucas como se fossem verdades universais. Nesse ponto, a Rússia é muito semelhante ao Brasil, já que aqui também ocorreu e ocorre até hoje esse fato sociológico, no qual pessoas vão estudar no exterior, onde lá elas aprendem sobre as diversas teorias que na Europa e nos Estados Unidos não passam de teoria, mas estes, como bons vira-latas, se afeiçoam a determinadas ideias e as trazem ao Brasil, como se essas fossem incontestáveis verdades universais. Perceba, mesmo sendo a Europa um continente bastante esquerdista, algo que os Estados Unidos estão se tornando a passos largos, lá existe um considerável pluralismo entre escolas de pensamento na academia. Mas no Brasil, pessoas como Michel Foucault, Jürgen Habermas e Luigi Ferraioli são considerados deuses, e suas ideias doutrinas absolutas, quase religiosas.
Pois bem, prosseguindo. No gancho narrado antes do artigo, vemos uma provocação a respeito do que é ensinado na Europa pelas correntes da esquerda não radical e até mesmo pelo liberalismo. E nós bem sabemos que os liberais são os melhores amigos dos socialistas, que ensinam que a realidade e a realização suprema era a satisfação das necessidades. Note que, nesse contexto, o termo necessidade é mais desejo que propriamente necessidade, e que todos devem ter o direito de satisfazer todos os seus desejos. Nós, libertários, sabemos que, pela ética da propriedade privada, você não tem direito à felicidade, tem o direito a buscá-la, mas não de tê-la. Ademais, você não tem o direito de satisfazer todos os seus desejos, porque dificilmente vai ter todos os meios para fazer isso. Mas o Estado promete superar esse paradigma com os, entre aspas, direitos sociais. E através do roubo institucionalizado, ele promete te dar o necessário para garantir o seu direito de ser feliz. Agora, vamos ver uma parte do texto do romance. Citação. Concebendo a liberdade como crescimento das necessidades e de sua pronta satisfação, eles alteram sua própria natureza, pois dão origem a uma multidão de desejos insensatos, de hábitos e imaginações absurdas. Só vivem para invejarem uns aos outros, para a sensualidade e ostentação, dar jantares, viajar, possuir carruagens, títulos, empregados, passa a ser necessidade a qual sacrificam até sua própria vida, honra e amor pela humanidade. Eles se matariam uns contra os outros para satisfazer essa necessidade. O mesmo acontece entre os não ricos, entre os pobres. A satisfação das necessidades e a inveja encontram-se mergulhadas na embriaguez. Logo, em vez de vinho, eles vão se embriagar de sangue. Eis o objetivo para o qual são levados. Diga-me se um homem assim é livre. Fim da citação. Como já dito diversas vezes aqui nesse canal, o cerne dos movimentos progressistas, dos defensores das políticas assistencialistas estatais, dos que pedem mais regulações econômicas e impostos, dos que desejam trocar a guerra às drogas pela guerra aos ricos, ambas guerras deploráveis, é a inveja. O rico tem inveja do milionário. O milionário tem inveja dos bilionários. E os bilionários têm inveja de seus pares. Porém, o pobre progressista tem inveja de tudo e de todos enquanto almeja chegar ao topo, nem que seja através do roubo. No tempo em que esse romance em questão estava sendo escrito, o progressismo nihilista alardeava: Deus está morto. E num mundo positivista, isso era um problema. A fé sempre influenciou as leis do Estado. Sem fé, o que define o que é lei? Embora muitos sejam cegos para aceitar como legítima uma lei só porque o Estado a escreveu, historicamente as pessoas sempre fizeram isso julgando as leis pela fé. Por isso, sem fé, muitos jovens se entregam à ideia do viva e deixe viver. Mas como ensina Hope, viva e deixe viver só funciona se o seu vizinho não for um depravado e um mal educado. Ademais, vamos citar mais uma passagem da obra. Se Deus não existe, onde estaria o crime? Na Europa, o povo já se levanta, pela força, contra os ricos. Em toda parte, seus líderes o levam a derramar sangue e lhe ensinam que sua cólera é justa. Fim da citação. Essa frase está na página 348. Perceba que o discurso de hoje não é novo. Há séculos atrás já estava em voga no Velho Mundo. Políticos inflamando as pessoas a verem o ato de enriquecer como um crime, e um crime que gera um direito, o direito dos que não enriqueceram de exigir recursos dos que conseguiram como penitência por seu sucesso. Isso sem falarmos nos ricos, como Soros, Bill Gates e a família real britânica, que auxiliam o Estado na sua cruzada anti-riqueza. Em Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski cita os ricos da Rússia, os mesmos que eram donos dos servos, os mesmos que eram donos das fábricas onde até crianças se matavam de trabalhar, os mesmos que desprezavam o povo como incultos e dignos de pena, os mesmos que influenciavam junto ao governo contra qualquer possibilidade de ascensão social per se. Eles eram os mesmos que adotavam o cientificismo, que pregavam querer reorganizar a sociedade de forma justa, só pela razão. Contudo,
Tal discurso apenas escondia a vontade deles de refazer a sociedade de modo em que eles continuem no topo e que ninguém possa chegar ao topo sem ser por meio deles. Atualmente, nada mudou. Os bilionários progressistas que dão entrevistas ao The New York Times pedindo para o governo cobrar mais impostos só vislumbram mesmo dificultar a concorrência e a independência individual. Se todos precisarem do Estado para subir na vida, o poder da elite financeira está garantida, pois no capitalismo de Estado não há divisão real entre a aristocracia política, a empresarial e os amigos do rei. Estado social, como diria Bastiat, é o espólio legalizado. Além disso, o Estado social é promotor de toda sorte de degeneração moral. Só num estado de bem-estar, você pode exigir que a massa deixe de trabalhar e, após isso, você, por meio de projetos de lei, como a Lei Paulo Gustavo, exige que os que ficaram privados do trabalho paguem suas contas por meio de impostos. Enquanto isso, você, artista, se reúne com diversos outros artistas progressistas em 4 dias de orgia, como ocorreu recentemente numa tal farofa. Isso meses após você mesmo fazer um discurso alarmista anti-aglomeração. Enfim, a esperança de Dostoiévski era, conforme escrito na página 347 do romance, que o povo enfrente o ateu e que o vença, havendo uma só Rússia ortodoxa. Mal sabia o escritor que os bolcheviques, herdeiros ideológicos dos jovens nihilistas russos, tomariam poder na Rússia e promoveriam toda a sorte de barbáries. Nesse episódio, o povo se embriagou no sangue dos ricos sobre as ordens de Lenin e, por isso, pagaram um preço inimaginável. Mas ele tinha razão, o povo russo derrotou o regime ateu e, atualmente, a Rússia vive um reavivamento da fé ortodoxa. Porém, ainda há um autocrata no poder, mas é fato que o russo hoje vive mais livre do que viveu na época dos czares e, é claro, na época da União Soviética. Mas ainda há esperança, o Estado vai ruir. E não será diferente lá. O anarcocapitalismo é o futuro. Em breve, em outro vídeo, dissecaremos o Grande Inquisitor, parte essencial de Os Irmãos Karamazov. Não perca! Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!